Fala galera do canal do Professor Thiago Lira, 15ª aula do curso completo de Filosofia aí para o Enem. Uma aula diferente, né? Estamos aí no ritmo do Natal do ano de 2020, né? Sendo tão diferente. E eu quero fazer um vídeo transversal, tá? Qual é, vamos dizer assim, o sentido da nossa vida? Qual o sentido da nossa existência segundo a história da filosofia? Nosso curso completo começa lá atrás com a questão da mitologia, né? Mitologia grega e o nascimento, o surgimento da filosofia, que vai pensar exatamente as questões da humanidade, né? De onde nós vimos, para onde nós vamos, qual é a finalidade da nossa existência. Então aqui eu vou dar 5 focos, tá? Para responder, 5 respostas para responder a essa pergunta de qual é o sentido da nossa vida. Tá? Tema tão importante nesse dia, que é o dia do Natal, né, pessoal? Tão interessante. Então, vamos se debruçar sobre a história da filosofia, muita coisa que nós já falamos aqui no canal, tá? Nessa playlist de filosofia para o Enem, e nós vamos falar então, tentar responder a pergunta qual é o sentido da nossa existência. Primeiramente, quero dizer para você que eu tenho um livro que está lá no site da Amazon, que se chama Cócegas Existenciais. Eu vou colocar aqui, tá? Na descrição do vídeo o link para você adquirir esse livro, que é onde eu falo exatamente do sentido da nossa existência, tá? Mas nesse vídeo vamos pensar na história da filosofia. E eu tenho um convidado para vocês, que é o filósofo francês chamado Luc Ferry. Beleza? Luc Ferry tem 2 obras monstruosas na filosofia, que se chama Aprender a Viver 1 e Aprender a Viver 2, tá? E existe um outro livro dele maravilhoso, que são breves histórias da filosofia. Pensando nesse raciocínio de Luc Ferry, tá? Que eu vou tentar responder com a história da filosofia, dando 5 respostas para o sentido da nossa existência. A primeira resposta está lá na Grécia Antiga, ainda na questão da mitologia, quando você tem a mitologia grega, né, pensando, por exemplo, no livro Teogonia de Hesíodo, escrito lá 700 anos antes de Cristo, mais ou menos, né, século VII antes de Cristo, onde você tem Hesíodo e Homero com 2 grandes obras monstruosas, que é a Odisseia e Ilíada, né, 2 obras de Homero, e Teogonia de Hesíodo, que vai pensar a questão do mito para responder ao sentido da nossa existência. A grosso modo, tá, com a mitologia grega, o nascimento dos deuses gregos, vamos dizer assim, nessa tradição oral, tá, a resposta para o sentido da vida seria numa palavrinha grega que se chama cosmo, tudo bem? Cosmo, que tem essa palavra grega na tradução nos dias de hoje, quer dizer ordem, organização, tá? Com a mitologia grega, nós temos o nascimento dos deuses e a repartição de funções entre os deuses, vamos dizer assim, onde cada um teria a sua própria função. A filosofia que nasce com os pré-socráticos, vocês já viram aqui comigo, e depois com Platão e Aristóteles, vai se debruçar nessa pegada, tá? Da questão do cosmo. Tanto é que Aristóteles vai responder que o sentido de nossa existência é, de certa forma, procurar o nosso lugar e a nossa função nesse cosmo. Tanto é que, por exemplo, Aristóteles vai pensar na questão da causalidade, tá? Por exemplo, um corpo que cai no chão, né? Hoje, com a lei da gravidade, lá no século XVI, nós temos Newton, mas antes de Newton, né, Aristóteles, ali na Grécia Antiga, tá? Antes de Cristo, o que ele pensa? Ele pensa na lei da causalidade, que o corpo pesado cai no chão porque ele está querendo chegar no centro da Terra, onde é o seu lugar natural, tá? Da mesma forma, a fumaça sobe aos céus pela leveza para chegar ao seu lugar natural. Então existe um lugar natural, até na filosofia aristotélica, existe um lugar natural e nós deveríamos buscar esse lugar no cosmo. Por exemplo, uma escola filosófica do período helenístico, que são os estoicos, tá? Filosofia sensacional estoica, tem aula aqui no canal também, do período helenístico, vai pensar também nessa questão do cosmo, né? Onde está o nosso lugar nesse cosmo, nessa organização. Então a primeira resposta ao sentido da vida é a questão do cosmo. Tanto é que existe uma palavra grega, que se chama hybris, com H,
que ibris quer dizer aquilo que passa do lugar correto, né? Uma desmedida, vamos dizer assim. Sempre que na Grécia Antiga, lá na questão da mitologia, alguém passa das suas funções, vamos dizer assim, os próprios deuses iriam castigar. Então a mitologia está repleta aí de exemplos nesse sentido, tá? Tanto é que no oráculo de Delfos, né, na mitologia grega, que era o oráculo onde fazia previsões da existência das pessoas, existia uma frase muito interessante que é conhece-te a ti mesmo, né? E uma outra frase que é nada em excesso, porque nada de híbris, cada um tem o seu lugar e a sua funcionalidade dentro desse cosmos. Essa é a primeira resposta. A segunda resposta, dentro da história da filosofia, é a resposta cristã, né? A resposta cristã que está embasada na fé, tá? A resposta cristã que hoje nós estamos comemorando é que existe uma finalidade na nossa existência, porque existe um Deus criador de todas as coisas, tá? Que criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança, tá? E o homem procurou, ao invés de se achegar a Deus, procurou o pecado, né? Se voltou contra Deus. Ele procurou, conforme o livro de Gênesis, tá? O primeiro livro da Bíblia, Gênesis quer dizer o início, vai mostrar que lá no Jardim do Éden, Adão e Eva, os primeiros seres humanos criados por Deus, a sua imagem e a sua semelhança. Essa sua imagem e sua semelhança tem uma conotação de racionalidade, que era o único ser que seria racional, tá? Se voltaram contra Deus e procuraram comer do fruto proibido, né? Que seria da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, a partir da introdução do pecado na existência humana, aliás, tem um livro muito bom de Dostoiévski, que é O Sonho do Homem Ridículo, que vai nesta pegada, tá? Depois vocês pesquisam aí, tá? Depois da introdução do pecado no homem, tá? No ser humano, na humanidade, o homem se viu nu, o homem teve que trabalhar, e todas as consequências do pecado estão descritas lá em Gênesis. Até que o Deus Criador de todas as coisas se faria homem, um de nós, tá? E venceria o grande inimigo do ser humano, que é a morte. Tudo bem? Essa morte que seria o fim da existência humana. Mas para o cristianismo não. Porque Jesus, que é a representação de Deus encarnado, ele vem à humanidade, vem ao mundo, vive como um ser humano comum, não é verdade? Tanto é que no simbolismo do Natal, que é esse nascimento de Cristo, ele nasce, né, numa estrebaria, onde no início da sua vida, né, no nascimento, existia uma perseguição a todos os bebês, né, a todos os recém-nascidos, porque havia promessa de que o Salvador estaria para nascer, tá? E isso iria contra o pensamento romano na época, porque a ideia política era que Roma não perdesse a sua hegemonia. Em suma, a resposta cristã para o sentido da vida é Jesus Cristo, que a partir dele a morte é vencida, tanto é que ele ressuscita ao terceiro dia, tá? E por meio da fé em Cristo Jesus, tudo bem, o ser humano teria a salvação para a sua existência. A primeira resposta, que é do cosmo, tá? A salvação para o indivíduo estaria na própria existência humana, achando a sua finalidade, tá? Achando a sua finalidade na existência humana. Terceira resposta, então, tá? Seria o que Luc Ferry vai colocar como humanismo. O humanismo que começa lá no Renascimento Cultural, depois nós temos o próprio Iluminismo, temos aula aqui no canal, todos os filósofos ali envolvidos, mas eu vou citar para vocês Descartes. Descartes, com o seu penso logo existo, tá? Lá no Discurso do Método, uma obra dele, ele vai inaugurar ali o pensamento racional. Por que o humanismo? Porque o homem agora no centro do universo, tá? O homem agora no centro do universo e não Deus, e não o teocentrismo, sim o antropocentrismo, o homem no centro do universo. A resposta do humanismo é que o homem, através da sua razão, tudo bem, ele iria ser senhor de si mesmo e poderia então descobrir a finalidade de sua existência. Essa é a terceira resposta. O homem, por meio da sua razão, iria descobrir a razão e a finalidade e o sentido da sua existência. Essa é a terceira resposta com o humanismo.
A quarta resposta seria, pegando o pensamento de Luc Ferry, a desconstrução inaugurada com o pensamento de Nietzsche. Nietzsche vai contra toda a filosofia, toda a história da filosofia, de Sócrates para cá, tá? Onde a grande pegada de Nietzsche, que é a filosofia chamada desconstrução, e Nietzsche depois vai ter toda uma gama de seguidores após a sua morte, dentre eles Michel Foucault, Derrida, dentre tantos outros, tá? A resposta da questão nietzschiana, que é a quarta resposta, é essa filosofia da desconstrução, onde o homem não deveria buscar coisas, vamos dizer assim, que não no momento presente, né? Nietzsche vai falar do amor fático, o amor ao devir, o amor ao destino, o amor a como a vida se apresenta, tá? Então Nietzsche vai nessa pegada, ele vai tem uma grande palavra em Nietzsche, que é cara Nietzsche, que é o niilismo. Niilismo, que vem de nil, quer dizer nada. Niilismo, pessoal, em síntese, quer dizer a ausência de sentido da existência. É completamente o oposto que nós estamos tentando falar aqui, né? Isso é o niilismo. Dostoiévski, por exemplo, vai muito nessa pegada em várias das suas obras, como, por exemplo, O Homem do Subsolo, O Sonho do Homem Ridículo, tá? E por ali vai. O niilismo em Dostoiévski é essa ausência de sentido da existência humana, tudo bem? Que pode levar, inclusive, até o suicídio, tá? Mas em Nietzsche, o niilismo ele é o contrário. O niilismo de Nietzsche é quando o homem ele busca a resposta à sua existência, a razão da sua existência em coisas que não no tempo presente, que não nessa própria existência. Então, por exemplo, a própria questão da eternidade para Nietzsche é uma questão demasiadamente humana, tá? Tanto é que Nietzsche, quando se fala da morte de Deus em Nietzsche, lá em Zaratustra, uma obra dele, tá? De certa forma, ele quer dizer que a própria razão, começando lá com Descartes, e depois em toda a filosofia, a Revolução Francesa, e por ali vai, né? A razão que matou Deus. Mas no lugar de Deus, muitos outros ídolos foram colocados. Isso é o que Nietzsche coloca no Crepúsculo dos Ídolos, uma obra também dele, tá? Por exemplo, a própria questão de que a razão vai salvar a humanidade, a própria questão do progresso na existência humana, né? A razão, por meio do homem no centro do universo, havia um progresso que iria levar à resposta e à solução de todas as coisas. Nietzsche vai, com a sua filosofia do martelo, dizer que não, né? Exatamente que não. Então a quarta resposta, que é a resposta de Nietzsche, da deconstrução, é que nós deveríamos amar a vida tal qual ela se apresenta, tá? Então, Nietzsche vai com essa pegada mais dionisíaca, né? Pensando na mitologia grega. Inclusive, Nietzsche tem a sua primeira obra, salvo engano, é uma obra focada na mitologia grega, tá? Então, pessoal, a quarta resposta ao sentido da nossa existência em Nietzsche é amar a vida tal qual ela se apresenta. Então, nós temos, por exemplo, a questão do amor fati, o amor ao destino, o amor à vida como ela se apresenta. Um outro pensamento de Nietzsche é a questão do eterno retorno, o eterno retorno do mesmo. Quer dizer que nós deveríamos viver cada instante pensando que aquele instante iria voltar, tá? eternamente para a nossa existência. Existe um filme com Bill Murray que se chama, agora eu esqueci, Feitiço do Tempo, tá? Bill Murray vai interpretar um jornalista que ele acorda e vai vivendo todos os dias a mesma vida, o mesmo dia, tudo de novo, tá? Esse é um pensamento muito ligado ao eterno retorno de Nietzsche, eterno retorno de Nietzsche. Beleza, pessoal? Então essa filosofia de Nietzsche é se apresentar a vida, amar a vida tal como ela se apresenta. Ainda na quarta resposta, que é de Nietzsche, eu vou trazer os filósofos existencialistas, tá? Luc Ferry nem traz os existencialistas propriamente dito, tá? Mas eu vou trazer para vocês Kierkegaard, Sartre, Heidegger, entre outros, tá? O próprio Albert Camus também, apesar de ele dizer que não. O que é a filosofia existencialista? Dizer que nós somos as nossas escolhas, nós somos livres para escolher, tá? Nós somos condenados a ser livres. Tanto é que a grande frase de Sartre é que a existência, ela precede a essência. Nós não teríamos uma essência a priori, tudo bem? Não teríamos. Nós iríamos buscar com as nossas escolhas. Essa é a grande sacada da filosofia existencialista. Mas Kierkegaard, o primeiro filósofo existencialista, segundo o próprio Sartre, ele vai numa pegada mais cristã,
né? Dizendo que o homem passaria por vários estágios da existência, mas o grande estágio da existência era esse salto de fé, né? Esse salto de fé em Deus, tá? Essa é a filosofia existencialista. Então a primeira resposta é o sentido da vida, a questão do cosmo, depois o cristianismo, depois o humanismo e depois a desconstrução de Nietzsche, e eu estou trazendo aqui os filósofos existencialistas. Por fim, indo na pegada ainda do Luc Ferry fala da quinta resposta, que seria a filosofia contemporânea nossa, que seria, segundo ele, o segundo humanismo, uma filosofia do amor. Como assim filosofia do amor? Para Luc Ferry, tá? Hoje o ser humano não luta mais por questões ligadas à pátria, não luta mais por ideais metafísicos, porque houve a desconstrução inaugurada na política. Tá? A própria questão do comunismo, ninguém levanta mais uma bandeira e vamos dar a vida por isso. Isso é muito raro, mas existe um amor na esfera privada. Tá? São palavras minhas. E nesse amor da esfera privada é que o indivíduo pode buscar o sentido da sua existência. Não só na esfera privada, mas o amor... Não só na esfera privada, mas a questão também do amor ao meio ambiente, do amor ao próximo, uma rede privada, vamos dizer assim, tá? E o Natal vai nessa pegada, onde muitos essa noite estão comemorando com suas famílias e tudo mais, que o sentido da existência estaria nesta pegada, Então, pessoal, apresentei 5 respostas, eu vou acrescentar mais uma, que é pensando em Émile Durkheim, tá? Um dos pais fundadores da sociologia. Émile Durkheim, inclusive, tem um instituto ainda nos dias de hoje que estuda a questão do próprio suicídio ligado às ideias de Émile Durkheim. Émile Durkheim, por exemplo, vai dizer que um indivíduo que é ligado à sua família, que é ligado a uma religiosidade, que é enganjado numa causa, ele não está propenso ao suicídio. Tá? Então existe um engajamento do indivíduo dentro de uma esfera que era essa pegada que eu quero passar para vocês nessa, vamos dizer assim, na 6ª resposta, tá? E aí que eu acho que entra realmente o Natal, né? Onde você vê o seu próximo, você vê os seus familiares e comunga com eles uma ceia e por ali vai, tá? Tem uma frase que eu não lembro, eu li recentemente em algum livro estoico, que diz que é uma frase muito, muito curta, mas é rica em significado, que é o quê? Normalmente o inquilino é muito mais feliz do que o proprietário. Ou seja, porque há um apego, né? Vamos dizer assim, um não apego aos bens materiais. Enfim, é uma frase que eu acho muito interessante também. Então, pessoal, essas são as respostas ao sentido da vida. E quero dizer para vocês que no meu livro Cócegas Existenciais, tá? Que eu vou colocar na descrição, nós temos outra resposta quando eu falo da minha filosofia. Então, pessoal, essa foi a 15ª aula, tá? Seguindo a história da filosofia, e eu acho muito interessante fazer esse olhar para a história da filosofia para tentar responder qual é o sentido da vida, qual é o sentido da existência. Beleza, pessoal? Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com muitas pessoas aí, para que muitas pessoas possam receber essa mensagem, tá bom? Beijo no seu coração, valeu, abraço!